Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, para a gente falar, claro, de Copa do Brasil. Afinal, hoje, às 19 horas, tem Botafogo e Capital do Distrito Federal. E depois de uma noite onde os grandes do Brasil tiveram dificuldades ali na Copa do Brasil. E aí, será que o Botafogo encara uma dificuldade semelhante ao que tiveram aí Internacional, São Paulo e Fluminense na noite anterior? Enfim, temos alguns caminhos ali que podem facilitar o nosso dia de hoje, ao invés do que aconteceu com os nossos rivais. Possíveis novidades na escalação aí de Renato Paiva. E aí, roda o elenco, mantém um time forte para garantir resultado inicial. A gente vai discutir isso aqui no decorrer desse vídeo. Vamos falar também da renovação daquele que foi um dos grandes nomes da temporada 2024 e continua sendo um grande nome, aquele cracaço de bola, Savalizo, Savarino. Tem tudo aí já para carimbar sua renovação com o Botafogo. Tá nos trâmites finais, a gente vai explicar direitinho o que tá acontecendo, e tudo isso e muito mais a gente conta depois da vinheta. Copa do Brasil é dia de você participar do nosso palpite aqui na Inplay. E aí, você já baixou o aplicativo da Inplay? Já fez o seu cadastro com o nosso link que tá aqui na descrição desse vídeo? Não perde tempo, que a Inplay é uma plataforma super divertida em que você não precisa pagar nada para jogar, só para se divertir. Você entrando diariamente, você consegue resgatar moedas para você poder participar desses jogos com palpites. Baixa o aplicativo gratuito da Inplay, faz o seu cadastro também, e aí, acumulando suas moedas, você já pode participar dos campeonatos da Inplay para você testar suas habilidades, seus palpites aqui conosco, beleza? E claro, ó, você tá vendo aqui, tem um ranking, né? O ranking do mês. O primeiro colocado do mês de cada mês vai ganhar um brinde aqui no canal Gigante Glorioso. E quem tá em primeiro lugar aqui é o Carlos Roberto. Vamos ver. Se alguém conseguir passar o Carlos Roberto hoje, a gente muda esse ranking aqui. Mas por enquanto é o Carlos Roberto que tá na liderança do ranking da Inplay aqui no canal Gigante Glorioso. Beleza? Então não perde tempo, já participa, que a gente tem aqui, ó, vários campeonatos, vencedores da 7ª rodada, Botafogo e Capital. Tá faltando o que pra você baixar o seu aplicativo da Inplay? Bom, vamos lá, vamos falar de Botafogo, vamos falar de Copa do Brasil, porque o Botafogo hoje encara o Capital do Distrito Federal, do estádio Newton Santos, às 19 horas, e logo depois de uma noite onde os times grandes tiveram certa dificuldade, alguns para encontrar a vitória, outros saíram apenas com um empate, né, que é o caso aí do Fortaleza e Retrô, que empataram. Atlético Mineiro e Maringá também ficaram no empate. Fluminense teve muita dificuldade, torcedores vaiaram aí a equipe do Fluminense. Renato Gaúcho até rebateu as críticas dos torcedores, mas conseguiu uma vitória quase nos minutos finais ali com o Keno, mas muita dificuldade para furar a marcação ali do time da Aparecidense, do técnico Lúcio Flávio, inclusive. O São Paulo começa perdendo para a equipe do Náutico, mas consegue uma vitória aí de virada depois. E o Internacional conseguiu uma vitória em cima da equipe do Maracanã, ali nos minutos finais também. Então, assim, não tivemos aquelas vitórias elásticas de times da Série A para cima de times de divisões inferiores. Não teve aquele jogo fácil para ninguém, não. Foram jogos realmente difíceis, onde clubes com investimentos maiores, né, que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, tiveram dificuldade contra esses times na Copa do Brasil. E aí a gente chega no Botafogo. Hoje o Botafogo encara um time da Série D, né? O Capital do Distrito Federal tá na Série D, eliminou a Portuguesa do Rio na Copa do Brasil, enfim, mas aquele cuidado, se o Botafogo chegar achando que já tá com a vitória embaixo do braço, pode passar dificuldade. São times traiçoeiros, são times que, claro, não vão se expor tanto para poder encarar o Botafogo, sabe que o Botafogo tem uma boa transição. Apesar do momento ali de que o técnico Renato Paiva ainda está se encontrando com o seu time, mas já tem uma formação que já pode ser utilizada, semelhante àquela que encaramos ali o Fluminense, o Mastriani provavelmente titular, e aí a gente não sabe se entra junto com o Igor Jesus ou se ele vai rodar colocando o Juan Cruz ou outro jogador ali na posição. Enfim, já vamos falar da escalação do Botafogo já. Mas é isso, abriu os olhos com o adversário, com o Capital, que inclusive tem um dos atacantes do Capital, é o Riquelme, né? Um baixinho que já jogou pelo Botafogo, quem lembra aí do Riquelme? Depois teve uma passagem lá pelo Molenbeek da Bélgica, rodou aí um pouco pela Eagle, e aí tá lá no Capital, tem feito os golzinhos dele lá. Então hoje o que a gente não pode é ter lei do ex contrário, né? Pelo amor de Deus, não ter nada de lei do ex hoje, esquece isso aí, que hoje é dia do Botafogo se impor. E aí, como eu falei anteriormente, dá pro Botafogo tentar facilitar esse jogo? Olha, ao meu ver, dá pro Botafogo tentar repetir uma escalação semelhante a essa contra o Fluminense, e na minha opinião, acho que o Botafogo pode realmente, apesar da sequência de jogos que o Botafogo tem no período muito grande, que pode desgastar o time, acho que o Botafogo pode tentar ir com uma força um pouco maior
no começo da partida e no decorrer dela, depois que você conseguir formar um resultado dentro de casa, você conseguir rodar esse elenco um pouco melhor. Aí, por exemplo, na escalação do GE aqui, o GE colocou como John, Jair, Alexander Barbosa, Matheus Ponte, Alex Telles, Gregory, Patrick de Paula, Matheus Martins, Mastriani, Igor Jesus e Arthur. Botou um time basicamente titular. E aí, com essa formação, o Renato Paiva tá poupando ali o Savarino, o Vitinho. Eu acho que talvez o Igor Jesus entre também nessa lista aí para ser poupado. Enfim, vai depender muito do que o departamento de fisiologia do Botafogo vai avaliar, né, desses jogadores. E claro, da própria avaliação do Renato Paiva, que entende o calendário muito cheio e que pode realmente fazer esse tipo de segurada, né, nos jogadores para encarar o Bahia no Campeonato Brasileiro, né? Sobre desfalques, o Bastos ainda está no processo de recuperação, já o Santi e o Natan Fernandes podem ser relacionados aí para o jogo contra o Internacional. E aí muita gente perguntou também do caso do Gregory, né? Porque o Gregory foi expulso na Copa do Brasil do ano passado. E aí vai cumprir suspensão nesse jogo? Não precisa cumprir suspensão, porque a expulsão dele só valia para aquela edição da Copa do Brasil em 2024. Então, para esse ano já se renova. Então, não se mantém o critério de suspensão por conta da expulsão do Gregory no ano passado, naquele jogo contra o Bahia, beleza? Só para esclarecer aqui. Então, se o Renato Paiva quiser utilizar o Gregory, também está à disposição para ser utilizado. Outro nome também que eu acho que pode ganhar uma chance nesse momento aí é o do próprio Jefinho, né? O Jefinho realmente aquele caso, né, que a gente quer ver jogando, é um jogador que tem criatividade, tem potencial, mas enfim, tem algumas contradições que envolvem o Jefinho também, que acabam trazendo problemas para ele. Enfim, não vou nem entrar nesses detalhes. Falando do futebol do Jefinho, acho que é um jogador que me interessaria muito e acho que é uma boa oportunidade para o Jefinho realmente chegar e mostrar serviço ali no lugar do Matheus Martins, dar essa rodagem no elenco do Botafogo. E aí, mantendo o Mastriani com mais um atacante do lado dele, acho que seria um Botafogo interessante para enfrentar o Capital. Acho que você conseguiria manter um bom equilíbrio ali, segurando alguns jogadores importantes, mas ao mesmo tempo também deixando um time forte para encarar o Capital do Distrito Federal. Enfim, quero que você deixe nos comentários aqui o que você faria, qual seria a sua escalação para essa partida, porque realmente, né, para essa partida a gente só vai ter certeza da escalação mesmo, faltando ali uma hora e pouquinho, depois da preleção do Renato Paiva, para ele definir qual serão os 11 iniciais para essa partida de hoje. Eu quero saber a tua expectativa para essa partida também entre Botafogo e Capital. Acho que temos tudo para fazer um jogo tranquilo, assim como foi o jogo contra o Fluminense, o Botafogo com um resultado bom, diferente dos nossos rivais na noite de ontem. Enfim, vamos falar aqui dos grandes nomes da temporada de 2024, aquele muito querido pela torcida, né? O Savarino realmente conquistou o coração do torcedor com muito futebol e pouca mídia, talvez, né? Muita gente fala isso, que o homem da temporada do ano passado foi o Savarino, que não era aquele cara de muita mídia, mas que mostrava um futebol de altíssimo nível. E aí vai receber um bandeirão da equipe do Movimento Ninguém Ama Como a Gente, que já está arrecadando aí valores para fazer um bandeirão em homenagem ao Savarino. Mas a questão principal não é essa, é a renovação do atleta venezuelano. O Botafogo já está preparando aí a renovação de contrato do Savarino. Logo depois ali daquela data FIFA, chamou o atleta para conversar, já propondo essa renovação. O contrato dele que ia até 2026 para se estender até 2028, e aí com multa rescisória que pode chegar até aos 113 milhões e claro, uma valorização salarial para o Savarino, que é um jogador que demonstra querer ficar no Botafogo, quer continuar aqui no Botafogo. Claro, tem-se toda uma discussão ali após o Mundial de Clubes, o interesse do jogador em ir para a Europa, mas o Savarino já tem 28 anos, para 29 anos já vai fazer. Então assim, já está um jogador numa certa idade que para o futebol europeu talvez não seja tão interessante. Então espera que o Savarino com certeza se mantenha aqui, né? Apesar do interesse do jogador, já falou isso abertamente, que gostaria de jogar no futebol europeu em algum momento, mas tudo indica que ele vá fincar raízes aqui no Botafogo, e a gente espera que... Faltam só alguns detalhes, porque o Savarino ele não tem empresário, né? Então o Botafogo chamou o atleta para conversar, rolou essa conversa, o Savarino já pega e envia para os advogados, e aí tá nesses trâmites ali de resolver percentual de recebimento, enfim, alguns detalhes burocráticos apenas separam essa renovação contratual do Savarino com o Botafogo, beleza? Enfim, mais tarde voltamos aqui para a nossa live pós-jogo entre Botafogo e Capital. Daqui a pouquinho estou partindo lá para o estádio Newton Santos e na volta a gente bate aquele papo aqui, Guilherme Cardoso de volta, para a gente fazer aquele nosso pós-jogo, beleza? Forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu!